Alô, olá, olá, muito boa tarde. Agora precisamente 17 horas e a gente vai começando a nossa live número 3, né? A primeira nós falávamos sobre a... Vamos nós aqui, conectando com a Denise, né? Falávamos sobre a importância de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa para a nossa vida, né? Sobre o autoconhecimento, sobre a importância de nos conhecer para fazermos alguma coisa. Na nossa live de hoje, nós falaremos sobre a importância de nos mexer, de ter uma atividade física ou um exercício físico. Tá? Daí a dúvida: existe diferença? Se existe, qual é a diferença e o que devo fazer? Para me acompanhar, já está aqui presente a super talentosa e especialista, personal trainer, especialista em longevidade, com mestrado em exercício para saúde e envelhecimento. No meu caso, eu sou um cliente potencial dela, Denise Terra. Muito boa tarde e bem-vinda, Denise. Oi, Maurício, obrigada. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que vai acompanhar essa nossa live para explicar a diferença, né? Existe sim diferença entre atividade física e exercício físico, e a maioria das pessoas não sabe disso. Elas acham que é tudo a mesma coisa, né? E não é. E não é. Você mesmo também não sabia disso, certo? Não sabia. Vivendo e aprendendo. Aos 60 anos de idade, a gente percebe que a vida da gente é um eterno aprendizado, né? E é o que a gente está vendo agora no que está acontecendo do long life learning, né? Aquele É, conceito de aprender durante a aprendizado ao vida. longo da vida, exatamente. Que Tem legal, né? um. Eu li uma reportagem, já tem sei lá, 2 meses, 3 meses, de um senhor que se formou Hum, em direito aos 94 anos. Eu acho isso incrível, né? Incrível, porque é exatamente isso que a gente está falando. Ele, independente da idade, ele continuou estudando, aprendendo, e mais do que isso, ele não deixou a idade limitar e de não realizar o sonho dele. Isso eu gosto sempre de falar, porque é um exemplo, já que muitas pessoas têm essa limitação na cabeça de que eu não tenho mais idade para isso. Quando eu escuto isso, eu fico muito brava, porque não existe isso. Isso é um conceito que foi aprendido na cabeça das pessoas e a gente tem que superar isso. A gente já está no século XXI, 2020, e não existe limite de idade. Eu falo que o limite está na cabeça das pessoas e não no número da idade, né? No quanto tempo elas viveram. exatamente. Não importa o quanto vivo, já que eu sou vivo, né? Boa frase, gostei. Não importa quanto. Na semana passada nós fizemos, né, um jogo e vamos fazer de novo hoje. Quem nos acompanhar até o final da live vai ter uma surpresa, um presente que a gente vai Hum, dar para as pessoas, né? Eu estou vendo aqui que embalagens artesanais entrou, a Lileza também entrou. Fala para mim, onde vocês estão falando? Tá frio que nem está fazendo aqui em Santos? Gente, primeira vez em Santos que eu sinto frio. Não é sério? porque eu estou ficando velho, mas porque está frio mesmo, né? E se você perdeu as duas primeiras lives, nossa, né? Não se preocupa, se você entrar no Instagram, vai estar lá no IGTV, né? Você vai encontrar o nossos nossas duas últimas lives, né? Fala para mim, de onde vocês estão falando? Tá frio aí ou só eu que estou sentindo isso? Tá frio, Denise? Você está hoje em... Eu tô em Belo Horizonte. Aqui deu uma esfriada. Tava um calor bem gostoso, porque eu adoro calor, né? Mas Uhum. aqui deu uma esfriadinha. Não tá muito frio. Acho que amanhã que o frio vai chegar mesmo. Eu vi que São Paulo, né? Sul e São Paulo tá frio mesmo.
O bicho está pegando aqui, gente. Está super Para complicado, quem gosta, vai ficar feliz, né? Para quem não né? gosta, no meu Prato caso, cheio. amanhã é dia de tirar todos os casacos do guarda-roupa para colocar meia calça, luva. Nossa. Denise, fala para mim então. Atividade e exercício físico, qual que é a diferença? Então, atividade física é qualquer movimento corporal que tenha um gasto calórico, um gasto de energia. Isso significa que fazer as atividades de casa, lavar roupa, varrer, fazer faxina, subir escada, passear com o cachorro na rua, fazer jardinagem, dança. Então, assim, qualquer movimento que gasta caloria é uma atividade física, né? E é diferente do exercício físico. Por quê? O exercício físico são atividades físicas elaboradas, programadas, que utilizam uma metodologia, um planejamento, um sistema com um objetivo específico, né? Então, se a gente for pensar dessa forma, por exemplo, uma caminhada. A caminhada ela pode ser tanto atividade física quanto exercício físico. Para ser atividade física, você pode fazer uma caminhada sem necessariamente ter a intenção de exercício físico para emagrecer, melhorar o condicionamento, né? Como benefício para a saúde. Você pode fazer uma caminhada no shopping, você pode fazer uma caminhada na praça, né? É, quando a gente viaja, quem não mora na praia, como no seu caso, vai caminhar na orla. Então, assim, ela pode ser atividade física, mas ela também pode ser exercício físico, porque pode ter o benefício e o objetivo de melhorar a saúde, emagrecer, melhorar o condicionamento, entendeu? Certo. Então, quando eu se levanto de segunda-feira de manhã, já que eu sou aposentado, eu posso. Eu planejei isso. E saio para caminhar na praia com a minha esposa, eu estou fazendo uma atividade física. Não, você sai para caminhar com o intuito de saúde, não é? Sim, Então é exercício físico. positivo. Agora, se eu for visitar a minha tia que mora 3 quadras daqui, aí é uma caminhada, Atividade é física. uma atividade física. Legal. A Irene está perguntando: lavar banheiro tem muito agachamento? Tem, gasta caloria e como gera um gasto calórico, é um movimento que gera um gasto calórico, é uma atividade física. As tarefas de casa são atividades físicas, tá? Por isso que a gente fala que as pessoas, mesmo que elas não façam exercício físico, é melhor fazer atividades físicas, mesmo que sejam em casa, porque elas conseguem gerar um gasto calórico e promover um certo benefício para a saúde. Mas quem gera mais resultado e benefício para a saúde são os exercícios físicos. Entendido? Aí a Estrela está perguntando, tarefas de casa, ela é o quê? Como você disse, é uma atividade física. Isso, exatamente. Estou começando até a responder no seu lugar, estou ficando esperto nisso. Mas uma coisa que a gente, né, eu dentro do meu planejamento para a aposentadoria, né, eu não pensei em mergulhar numa piscina onde tivesse ovos de alienígenas, né? Quem assistiu o filme Cocum vai lembrar. Quem Aí os assistiu, velhinhos, se alguém assistiu, coloca um ergue a mão aí joinha. para eu ver, É, porque vou chamar você de antigo também, como eu sou, né? eu assisti, eu era bem nova, bem nova. Então, Eu e lembro eu assim, não, não lembro muito, não. e os velhinhos, né, que moravam nessa Nesse casa de repouso, residencial, né? né, eles mergulhavam na piscina e saíam rejuvenescidos, né? Como eu não tenho como fazer isso, e eu espero estar lá nos meus
70, 80 anos, fazendo coisas como cortar a unha do pé, como calçar a minha meia, sem depender de ajuda de ninguém, o que eu preciso fazer? Exercício ou atividade física? Exercício físico. Hum. Exercício físico. Quem já me acompanha já sabe, porque eu falo sempre isso. Fruta, por exemplo, cada fruta tem o seu benefício, né? Então, se a gente quer uma fruta com mais vitamina C, então a gente come laranja, acerola, limão, maracujá, as frutas cítricas que tem bastante vitamina C. Se eu quero uma fruta com baixo índice glicêmico, principalmente para quem é diabético, por exemplo, o abacate é uma ótima opção, porque tem a gordura boa, tem pouco carboidrato. Então, cada fruta tem o seu benefício específico. Desculpa. E exercício físico é a mesma coisa, né? Cada tipo de exercício vai gerar um benefício específico. Embora a gente esteja trabalhando o corpo todo, cada exercício vai atuar numa certa capacidade física, num certo sistema. Então, um exemplo bem fácil de entender é, quando a gente faz alongamento, a gente vai ter quais os principais benefícios? Vai ter um benefício de equilibrar a tensão do músculo, recuperar a musculatura após um exercício, diminuir essa tensão da musculatura e dos tendões sobre as articulações. Então, assim, esse é o principal benefício, além de prevenir dor, de relaxamento, tá? Mas esses são os principais benefícios do alongamento. Significa que, se eu quero emagrecer, eu vou fazer alongamento? Não. Eu vou fazer um outro tipo de atividade que gera um maior gasto calórico, porque para emagrecer eu preciso gastar mais do que eu estou consumindo. Então eu vou fazer exercícios que geram maior gasto calórico, né? Se eu quero, por exemplo, fortalecer se eu estou com dor no joelho, o que eu vou fazer? Eu preciso fortalecer a musculatura da perna. Quais são esses exercícios? Caminhar fortalece o músculo da perna? Não fortalece. Então, eu preciso fazer exercícios específicos. Então, o que eu quero falar é, cada tipo de exercício tem um benefício. Aí vai depender quais são os seus objetivos em relação aos exercícios físicos. Entendido? Perfeito. Deixa eu Então, mandar um beijo aqui para Irene, que é minha aluna. Beijo. Beijo para Regina, que é minha aluna também. Beijo eu para vi lindona, né? vocês. É uma A fofa. Nalva também aqui é amiga nossa, minha professora de dança de salão, depois eu conto isso num Ah, que outro capítulo para delícia! vocês. Tá? Muito legal, Nalva, te ter vindo. Também o Jorge Lucas também entrou, muito prazer. Obrigado de estar, Jorge. E a gente vai perguntando agora. Então, você falou que para cada tipo de interesse que eu tenho, objetivo, eu tenho Exercício um específico. exercício físico específico. E a frequência com que eu faço isso? Antes de você responder, eu vou perguntar diferente. Né? Para trabalhar com programas de melhor da vida, eu fui vendo que a Organização Mundial de Saúde fala que pelo menos 30 minutos de exercício diários, atividade física, não é exercício, né? De 30 minutos, pelo menos 6 dias por semana, né? De uma semana de 7. Né? Essa é a frequência para atividade física ou como para exercício físico, como funciona? Então, essa recomendação da Organização Mundial da Saúde é uma orientação geral, né, de atividade física. Então, está contabilizando aí vários tipos de atividade física que a gente falou, né? Contabiliza arrumar a casa, contabiliza a caminhada que você faz para ir para a padaria, vai contabilizando, tá? Mas, quando a gente fala em exercício físico, a recomendação depende de cada tipo de exercício.
Então, por exemplo, e também da intensidade e duração. Porque quando a gente vai é, planejar uma aula, né, um treinamento, são várias as variáveis, ficou meio redundante aí, mas Mas são várias mesmo, né? são muitas variáveis que a gente tem que considerar, analisar, tá? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um programa de fortalecimento muscular para quem está começando a fazer, né, quem é sedentário, está saindo do sedentarismo, a recomendação de exercícios de fortalecimento muscular é 3 vezes na semana. Por quê? No mínimo 3 vezes. Por quê? Porque você precisa de um dia de descanso para recuperar suas articulações, né? É muito comum ter um desgaste articular, uma artrose, ter uma sobrecarga nos tendões, tendinite, bursite. Então, esse dia seguinte de descanso é um dia importante para haver essa recuperação e evitar essa lesão, tá? Mas, por exemplo, se você vai numa academia, você pode, por exemplo, fazer um dia de exercícios para os membros inferiores, de fortalecimento para os membros inferiores. No dia seguinte, você pode fazer para os membros superiores, por exemplo. Entendeu? Então, não Certo. necessariamente são programas rígidos. Igual eu disse, vai depender de vários fatores, da disponibilidade, da intensidade, do tipo de treino. Então, é difícil falar porque não existe uma fórmula pronta, sabe? Não é igual receita de bolo. Você pega uma receita de um bolo de chocolate, tem todos os ingredientes, a quantidade, a medida, junta tudo, coloca no forno e tá pronto. Não é assim. Para cada caso é um caos. É um caos, exatamente. Mas, assim, o que é mais importante em relação a isso é não adianta fazer um dia e depois de uma semana, 2 semanas, fazer de novo. Porque o nosso corpo ele precisa de estímulos constantes, né? Então, por exemplo, quando eu faço o exercício, eu tenho aquele resultado do meu corpo durante um certo período, normalmente até 2 dias. Então, se eu passo mais do que 2, 3 dias sem fazer, sem dar esse estímulo de novo, eu já perdi aquele estímulo que eu fiz na última aula. Ele não deixa gravado, então. Não deixa gravado, infelizmente. Eu falo que se tem uma coisa que é ingrata é isso, né? A gente, por exemplo, você treina a vida inteira e aí você, por algum motivo, por exemplo, você se machuca ou você fica doente, você fica um mês sem fazer. Você perde de 30 a 40% da sua força muscular em um mês. Por isso Então, que exercício, gente, é para o resto da vida, né? A minha aqui sugestão é para a gente mudar a forma com que a gente vê o exercício, para não encarar como uma coisa chata. Hoje eu estava conversando com uma aluna e essa aluna falou: Nossa, Denise, já faz muito tempo que eu faço exercício. Eu estou sofrendo muito com essa pandemia, né? uhum. Porque eu não estou indo mais para academia e eu nunca achei que eu ia sentir falta de exercício, que eu ia falar, nossa, eu estou sentindo falta de exercício. Ah, completando aqui, a Estrela pergunta, né, mais ou menos isso, né? Mas se eu fizer 2 vezes e no terceiro dia estou doente, não fiz, não serve? Por quanto, eu acredito que talvez a pergunta é, por quanto tempo o meu corpo retém a informação ou retém o ganho que eu fiz naqueles 2 dias, né? Quanto tempo eu posso, por exemplo, eu faço durante um mês direitinho, né? Depois de 10 dias, se eu perder por um motivo de saúde, né? Eu já perdi. Você tem uma perda, não necessariamente vai ser uma perda de massa muscular, existem os níveis de perda, você começa também a ter uma perda neuromuscular, tá? Que é uma perda da conexão entre o neurônio, o estímulo do seu cérebro, o neurônio que fica dentro do músculo para fazer a contração. Então, assim, existem vários níveis de perda.
Mas o que é sabido, sim, que existe uma perda. Por exemplo, para você ter uma ideia, um paciente que está no hospital, ele perde, que está acamado, sem movimentar, sem levantar, sem nada, ele perde 1% de massa óssea e massa muscular por dia. Caramba! É Eu já muita tinha lido coisa. isso, não chega a ser uma novidade, né? Mas antes, mandar um abraço para a psicóloga Tereza, psicoterapeuta Tereza Cristina, que é lá da Bahia, lá de Salvador, né? Está nos vendo agora. Muito boa tarde, Tereza. E eu pensando, você falando, eu vendo, né, a cabeça muito rápida. é, Nosso organismo, o nosso cérebro, ele foi programado, né, desenhado, planejado para que poupemos energia, né, por aquele lance de nos preservar, né. Uhum. A utilidade dele é tomar conta para que a gente não se esforce demais para não se Para estragar. garantir a sobrevivência. Na Isso, verdade, obrigado. não Só que é o é. contrário, Então, na verdade, é o não é avesso. para se poupar. Ele tende a poupar energia. O nosso organismo, né, na verdade, é um organismo muito perfeito que se adapta a situações. Isso é muito positivo, e isso, inclusive, é uma das coisas que fez a gente estar aqui hoje, né? Sobreviver a várias questões lá dos nossos antepassados. E mas uma coisa é muito certa: nós fomos programados para nos movimentar. Desde a época das cavernas, o movimento, a atividade física, ela fazia parte da vida, porque tinha que caçar, tinha que pescar, tinha que pegar fruta, tinha que, né, fazer vários Correr dos movimentos predadores. corporais. Então, o movimento, ele faz parte da nossa biologia, do nosso DNA. E isso, hoje em dia, é bem, vamos dizer assim, bem comprovado. Tanto é que, igual esse exemplo que eu falei, das pessoas que estão hospitalizadas, elas perdem muita massa muscular e massa óssea quando elas estão paradas, né? E aí, eu acho que o que mais se aplica aqui, e é o que eu sempre falo, as- o grupo mais sedentário que tem são as pessoas com mais de 60 anos. Se a gente, né, tem um corpo para se movimentar, a gente entra numa fase, né, para quem tem mais de 60 anos, que já existe uma perda natural em função do envelhecimento, das funções do corpo, dos órgãos e também do sistema esquelético, enfim, de todos os sistemas do nosso corpo. Se a gente não se movimenta, as perdas elas são muito mais rápidas, elas aceleram muito esse processo. Então, principalmente hoje em dia, o que é mais comprovado para quem tem mais de 60 anos, precisa fazer exercício. Exercício, gente, é como se você tomasse um remedinho para garantir a sua saúde, sua qualidade de vida, né? Eu falo que o nosso corpo é o que vai dar condições para a gente realizar nossos sonhos, viver a nossa vida com qualidade, fazer as tarefas do dia a dia, cuidar dos netos, trabalhar, viajar. Então é através do nosso corpo. Por isso que a gente precisa cuidar dele, do nosso corpo e da nossa saúde. E a alimentação associado com o exercício físico é indiscutível, imprescindível, fundamental nesse processo de qualidade de vida. Tanto é, né, Maurício, que a gente está junto nesse programa O Melhor da Vida, Exatamente. porque tem o tripé, que é esse cuidado com o corpo, que é o pilar corporal, a mente, né, a mentalidade, a gente falou um pouquinho dessa questão de mentalidade, do limite tá na cabeça, então preciso trabalhar a sua mentalidade para que você acredite que possa transformar sua vida, construir seu futuro, e o pilar financeiro, que é importante para te dar condições mesmo de usufruir dessa vida, né?
Exatamente. Nós falamos também, falamos da importância do exercício, que vou pegar eu como exemplo, tá? No meu caso, é o exercício físico para eu ter longevidade física, né? Eu preciso manter uma frequência para fazer esses exercícios, né? Desses exercícios, e a gente também fala sobre a intensidade. É aquele que vai de manhã para academia e fica o dia inteiro puxando ferro, 500 quilos, 700 quilos. É isso ou isso daí não é o caso? A intensidade é muito importante, muito importante. É óbvio que fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, né? Como a gente estava falando do movimento. Mas, se você quer ter um resultado melhor, mais rápido, né? Eu falo, gente, já que você está fazendo exercício, vamos aproveitar esse tempo de verdade para você ter um resultado, porque senão você fica ali fazendo exercício de qualquer jeito, não tem resultado, vai se frustrar e acaba parando. Então, já que está Certo? fazendo exercício, tem que fazer direito, aproveita. E, e aí, o que acontece? Antigamente, nem tão antigamente, tá? Poucos anos para cá, de uns 15 anos para cá, 20, é, os médicos, inclusive, recomendavam exercícios leves para quem tem mais de 60 anos. Né? Então, assim, eu ainda escuto muito isso. Eu não posso pegar muito peso. Por que você não pode pegar muito peso? Por causa da idade? Né? Porque você tem um corpo desgastado ou porque você está sedentária? Por que você não pode? Óbvio que tem alguns casos específicos que realmente não pode, em função de uma lesão, de uma artrose, né, de uma bursite, uma lesão de tendão, enfim, tem alguns casos específicos sim. Mas, de uma forma geral, não é porque a pessoa nunca fez exercício que ela não pode pegar peso. Mas quando a gente fala de pegar peso, ninguém vai chegar e dar um peso de 20 quilos para uma pessoa pegar. É um peso proporcional à sua condição física, ao seu condicionamento. Então, o que eu quero falar é o seguinte: se para você 1 quilo você consegue fazer 10 repetições, então, por exemplo, eu pego o pezinho lá, aquele exercício que eu faço para o braço, tá? Tô dando um exemplo aqui, ó. Às vezes, 1 quilo para mim é muito fácil. Então, eu vou fazer 10 repetições, 20, 30 e não vai acontecer nada. Mas tem gente que nunca fez, que está parado, que 1 quilo vai conseguir fazer 10, 15 repetições. E que aquele peso foi suficiente para ela. Então, por isso que não dá para falar, vou chegar e passar para todo mundo, você vai fazer esse exercício com 1 quilo. O que eu falo é, você tem que fazer o exercício entre 10 e 15 repetições, tá? Se você fez 15 repetições e consegue fazer muito mais, esse peso está leve para você. Se você fez 8, 9, ficou muito pesado, esse peso está pesado para você. Então, tem que ajustar para ter ali um estímulo necessário para gerar resultado, tá? Mas sempre é o quê? Proporcional à sua condição física dentro do limite e de segurança também. Entendido? Perfeitamente. Eu brinquei na chamada lá para a nossa live, né? Que eu falava como é que você quer viver depois de aposentado, né? Um ancião capenga, não capanga, como já me falaram, né? Ou um ancião marombado, né? Aquele fortão todo sarado, né? Eu, particularmente, quando eu comecei a frequentar a academia, eu não era de academia, né? Na minha juventude, até a idade dos meus 30 anos, eu joguei muito futebol de salão, então eu tinha uma atividade física e esportiva direto, constante, né? Aí quando eu fui para a academia, eu já estava com meus 50 e alguma coisa, né? Eu vi aquela mocidade toda na frente do espelho, puxava lá, ia lá e tentava medir no olho quanto o braço ficou mais grosso, né? E eu sempre pensei que eu queria continuar fazendo as coisas que eu sempre fiz, apesar da idade. Talvez o conceito de melhor da vida seja esse,
né? Você manter o que você tinha por um período maior de tempo, né? E eu aprendi ontem com a Denise que a gente tem que ser autossuficiente, né? Não foi esse termo que eu usei. Não foi? Não, Mas eu aprendi que eu tinha que ser autossuficiente. Então deixa eu terminar o raciocínio, daí você me tá, corrige e ensina todo mundo, tá. né? Exatamente, autossuficiente fui eu quem falei, não foi você, tá certo, né? E eu estava vendo aqui que a Estrela falou assim, hérnia de disco é uma impossibilidade ou um limitante que ela tem físico para as atividades e a autossuficiência dela, né? Além da Estrela, alguém mais tem alguma coisa que não a torna Problema de autossuficiente? saúde ou uma Né? limitação física? Então, qual é o termo correto? Mestra em atividade física para idosos. O termo correto é independência funcional, tá? Tá. É, por quê? É você ter as suas funções funcionando perfeitamente para te dar independência, né? Então, quando a gente fala de funções, são as capacidades físicas, né? De sentar, levantar, seria a sua capacidade de se movimentar, todos esses movimentos, essas atividades da sua vida diária. Quando a gente tem alguns problemas de saúde, principalmente problemas na coluna, artrose, são problemas que vão causar uma limitação funcional, né? Vão te limitar a fazer alguns movimentos em função da dor, em função da lesão. E o que é interessante falar é o seguinte: muitos desses problemas podem ser evitados e tratados com exercícios. Quem é meu aluno sabe, né? Inclusive, você vai no médico, o médico fala, vai fazer exercício, tá com dor, vai fazer exercício, tá com uma lesão, vai para fisioterapia, porque o exercício ele vai estimular sua musculatura para proteger suas articulações. O que eu quero falar aqui é o seguinte: sabe aquela história, né, que todo mundo que ficar velho vai ter artrose, vai ter dor nas costas, vai ter dor no joelho, e aí começa a falar, ah, isso é da idade, isso é da idade, isso é da idade? Não é, gente, não é. Isso, na verdade, é uma consequência, é, um resultado da falta de movimento, do sedentarismo, tá? Hoje não é a Denise que está falando, isso já é comprovado. Quem se manteve ativo ou quem começou a fazer exercícios consegue ter essa capacidade física, essa independência funcional em idades bem avançadas, né? O que mostra exatamente isso. Tem um estudo bem interessante, um estudo italiano, que eles pegaram. Tem dois estudos que eu queria falar aqui, que agora me veio à cabeça. Esse estudo que eles pegaram, deixa eu anotar para eu não esquecer aqui. Primeiro foi, eles pegaram idosos com mais de 60 anos, 65, 70, e fizeram um treinamento, fizeram um programa de treinamento e avaliaram várias capacidades físicas. No final desse treinamento, eles viram que as capacidades físicas desses idosos estavam igual às capacidades físicas de uma pessoa de 20 a 30 anos mais jovem. Esses idosos, desculpa a curiosidade, não sei se é o caso, né, mas eles já tinham algum antecedente? Eram idosos Como é que se diz? sedentários sem limitação física importante. Eram idosos Mas sedentários apenas, sedentários. sem O limitações organismo físicas. deles não tinha nenhuma memória de um dia ter praticado alguma coisa, ou não vem ao caso? Não, não vem ao caso. Não vem ao Tá. caso, tá? Quem tem uma memória anterior, né, que foi atleta, que fez atividade, tem um resultado um pouco mais rápido. Tá. Mas
todo mundo é capaz de responder da mesma forma, tá? Todo mundo tem essa mesma capacidade. Uhum. Então, esse é um estudo que eu sempre cito. Porque você pode ter 60, 70 anos com uma capacidade física de uma pessoa mais jovem, de 40, 50 anos. Não estou falando de estética e rejuvenescimento, né? Estou falando de capacidade física para te dar independência funcional, que é isso que a gente falou, que é essa condição de você viver a sua vida com qualidade, sem restrição, sem limitação. Certo. Essa é Entendido? uma pesquisa do Essa é uma italiano. pesquisa. E tem uma outra pesquisa que eles pegaram 3 pessoas. Um jovem triatleta de 40 e poucos anos, um idoso sedentário de 72 anos e um idoso triatleta de 70 anos. Eles fizeram uma ressonância magnética da coxa, né, do músculo da coxa, e nesse exame dá para ver a composição desse músculo, tá? Então, o músculo do jovem triatleta era um músculo com pouca gordura e muito músculo. Músculo forte, né? Como deve ser. O do idoso sedentário, ele tinha mais ou menos o mesmo diâmetro, só que a imagem desse músculo, quase metade dele era músculo e gordura, tá? E do idoso triatleta, a imagem era igual à do jovem triatleta. Perfeito. Ou seja, tira sua Mexa-se. conclusão para mim. Mexa-se. Faça Mexa-se. alguma coisa. Exatamente. Ou seja, gente, nosso corpo, independente da idade, tem a mesma condição de responder aos estímulos, independente da idade. Né? O que mostra é o quê? Todos esses problemas de saúde, essas dores, são causadas pelo sedentarismo, pela falta do movimento que a gente falou, né? Nosso corpo foi programado para se mexer. Se eu fico no sofá assistindo televisão, assistindo Netflix, né? Um monte de gente em casa fica assistindo no filme, Netflix, fica nas redes sociais. Você vai ter aquele músculo daquele idoso que é metade músculo, metade gordura. E o problema disso é que se você tem menos músculo, você tem mais chance de cair, você vai desenvolver uma osteoporose, vai desenvolver uma artrose, vai ter mais limitação, menos agilidade, vai ter dificuldade de andar, né? Isso é um processo, uma evolução, não é de um dia para o outro. Mas a gente sabe que ao longo dos anos as pessoas vão perdendo músculo. Para você ter uma ideia, o idoso de 80 anos que não se movimenta, nunca se movimentou, ele tem metade da musculatura que ele tinha quando ele era jovem. Ele Aquele lance perde da perda massa muscular que da você massa falou. muscular, que aumenta esse processo de perda a partir dos 60 anos. Dos 60 e 70 é 10% por década, dos 70 aos 80 é 15% por década, e depois dos 80 aumenta para mais de 15, 20%, dependendo do estado aí, né, e do estilo de vida, tá? Tem Gente, uma... É não tem muito, jeito. É é muito. muita coisa, faz muita diferença. Eu falo, as pessoas estão vivendo, gente, 50 anos. 50 anos hoje é a primeira metade da sua vida. Você vai ter mais 50 anos de vida, né? Por vários motivos. Você está ganhando 30, 40, 50 anos de vida. É muito tempo, é muito tempo. Então, a sua saúde, a sua condição física, o seu corpo vai ser muito importante para você, como você vai viver essa vida, né? Se vai ser uma vida de limitação, de dor, de sofrimento, ou uma vida que você vai aproveitar mesmo. Vai ser o melhor da vida, né, Maurício? Exato. E é por isso que o programa Melhor da Vida, né? A gente está trabalhando na divulga,
da confecção dele, porque eu falo muito que ele não é uma obra conclusa, ele é uma obra em aberto. Todo dia nós estamos recebendo informações, estamos recebendo conhecimento para poder aumentar esse trabalho, né? E o melhor da vida, ele não é só você saber que você tem que se mexer fisicamente, tá? Você tem o teu organismo, o teu corpo físico, né? Mas ele não é só o seu corpo físico. Você tem que imaginar que o teu lado comportamental vai ter que fazer você praticar a primeira atividade, a primeira lição do coaching, tá? É o TBN. Ou seja, falei a semana passada, tira a bunda da cadeira. Desculpa, TBC, tira a bunda da cadeira. Não vai adiantar nada você assistir a Denise falando, não vai adiantar nada você me ouvir falando que você precisa assumir um papel de protagonista na sua história, não vai adiantar nada você imaginar um programa financeiro onde você vai ter dinheiro para viajar depois que se aposentar, se você não se movimentar em função desse pensamento. Se você não assumir que se você quiser cortar a unha do pé, ou então se você quiser caminhar na praia, ou acompanhar os netos no shopping, num programa de tarde, né? E olha que neto corre muito dentro do shopping, né? Né? Gente, você tem que estar vivo, e estar vivo significa ter condições de fazer aquilo que você quer, né? Ser saudável não significa não ser doente. Eu entendo dessa maneira. Eu entendo que ser saudável é você reunir condições emocionais, psicológicas, físicas, né, e até financeiras para você viver um sonho. Não é isso? Para viver a vida do jeito que quer, né? Nossa, tem um monte de gente falando aqui, a gente foi falando, eu perdi tudo. Foi o TBC, o pessoal tá rindo do TBC, Maurício. Mas é verdade, gente. Tá? Se vocês acharem que tirar a bunda da cadeira é feio, tira o bumbum da cadeira. Tá? TBS, tira a bunda do sofá. Do sofá. E aí entra numa pessoa que eu quero apresentar para vocês, talvez hoje rapidinho, mas depois eu vou contar um pouco mais sobre ele, é o homem almofada. Tá? A Denise falou da pessoa que fica assistindo Netflix, mas não sei o que, sessão da tarde, né? Gente, eu conheço muitos aposentados que se tornaram o homem almofada. Por acreditarem que já tenham cumprido o seu papel na história, na vida, né? Trazendo sustento e não sei o quê, e hoje aposentou, então hoje eu não faço mais nada. Né? O pobre, coitado, ele se senta no sofá, a ponta do sofá fica com aquelas marcas, sabe? Do bumbum e das costas dele, né? E o dia inteiro mudando de canal. Se você acha que a sua felicidade se resume a assistir televisão e mudar de canal, tá certo. É você quem quer. Né? Só que eu imagino que se eu ganhei uma corrida lá atrás, de 4 outros milhões de espermatozoides, né? Para ser eu, e não é para eu ficar sentado no sofá o resto da minha vida. Eu falo, Maurício, que ninguém vem nessa vida a passeio. Né? Não. Todo mundo pode passear e aproveitar, mas tem mais para fazer, tem mais para contribuir, né? E não tem idade para isso. A gente pode contribuir em qualquer idade que a gente tiver. Sim. A gente sempre tem algo para oferecer para as pessoas. Mas se eu fico recluso, fico em casa, né, tem esses problemas, isso vai limitar muito esse meu potencial, essa minha capacidade de contribuir com minha família, com o próximo, com o mundo. Eu falo assim, é muito importante identificar o propósito de vida, que é aquele motivo que vai te fazer levantar todos os dias de manhã. Por que eu vou levantar hoje mais cedo? Para quê? Né? E essa aí é a pergunta. entra
Só O complementar. trabalho Não do pergunte Maurício. por quê. Pergunte para quê. Fale mais sobre isso. Tá? Porque o porquê te dá uma resposta fechada. Eu porque sim. Tá? Mas o para quê é que você tem um objetivo a mais. Tá? É aquela coisa que faz o seu olho brilhar de manhã. Você já ouviu Né? falar o BZ? Esse. Brilho no zóio? Brilho no zóio. Né? É aquele negócio que quando você muitas vezes nem consegue dormir direito à noite, torcendo para amanhecer para você ir em busca daquilo. Eu lembro que quando eu era pequeno, era criança, e a gente vinha viajar para a praia, né? Eu não morava em Santos, né? Eu vinha uma vez por ano, quando muito, de férias. Né? Na véspera eu não dormia, de tamanha ansiedade, de vontade de vir. Sabe? E é isso que a gente tem que resgatar para nós. Sabe? Aquela alegria, aquele negócio assim de criança que quando você fala, você cresce, sabe? Transborda de você. Né? E é para isso que a gente tem que viver. Né? Não ficar assistindo Sessão da Tarde. Te interrompi, desculpa. Não, o que eu ia falar é exatamente da sua área, que você ajuda muito, né, como coach, a identificar esse propósito de vida, ajuda nesse autoconhecimento. Fala um pouquinho mais sobre o trabalho do coach, de como você pode ajudar nesse processo de transição ou de transformação de vida, né? Reconstrução, reinvenção. Hoje em dia todo mundo falando em reinvenção. Então, O, o Sartre, né, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, lá ele fala, né, que o homem ele teria que ser reinventado todo dia, né? Porque não, a nossa vida não nos cabe, né? A experiência que eu estou adquirindo hoje, eu tenho que utilizar amanhã para adquirir mais experiência, tá? Porque a vida da gente não é para ser colocada debaixo da terra com tudo que eu vivi, né? E o coach é exatamente isso, é ajudar as pessoas. Eu coloco assim, eu como coach, eu ajudo uma pessoa que tem um sonho a transformar esse sonho num objetivo, aquilo que vai dar o BZ, né? Como muitas vezes, geralmente o nosso BZ ele é grande, eu ajudo ele, dividir ele em etapas, em metas. E a cada período, e a cada meta atingida, a cada etapa atingida, eu chego mais perto e atinjo o meu objetivo. Quando eu atinjo o meu objetivo, por consequência, eu vivo o meu sonho. E isso não é a respeito de emprego, isso não é a respeito de relacionamento, isso é a respeito de mim, tá? Para aquilo que eu nasci. É impossível que nós tenhamos 2 braços, 2 mãos, alguns não têm, tá? Cabeça, olhos, pensamento, para a gente simplesmente sentar no banco do ônibus da nossa vida, tá? E deixar que o outro dirija. Né? De repente, o motorista vai para um lugar que eu não estou afim. Ele vai parar num lugar que eu não gosto. Né? Então, eu imagino que, como pessoa, como ser humano, né, você está predestinado, nasceu para brilhar. tem uma missão. Exato. Né? E muitas vezes a missão da gente, a gente não desconhece, desconhece até a hora que a gente tropeça nela. Tá? É um dos temas das nossas próximas lives, né? Missão e propósito. Nós vamos identificar qual é a nossa missão. E Né? quando a gente identifica, a gente muda a nossa vida, né? Muda completamente. Tudo faz Muito, sentido. Tudo muito. faz sentido. Tá? Eu trabalhei em muitas coisas na minha vida. Os últimos 20 anos de vida corporativa, eu trabalhei com tráfego aéreo, analisando o plano de voo nos aeroportos de Ribeirão Preto, Campinas,
passagem em Ponta Porã, né? E eu cheguei no determinado momento que eu falei assim, eu vou me preparar para me aposentar, né? E foi daí que eu tracei a minha caminhada. Foi aí que eu tracei o meu. Isso já com quantos anos? Ah, eu era novinho, eu devia ter uns 55 anos, eu era muito novo. Para quem quer viver até os 127, Denise, 55 não é a Não metade é a que você falou, metade, é o que eu falei. né? Exatamente. Então, eu comecei a traçar o meu caminho para chegar aqui. Mas eu sabia que não adiantaria nada eu me aposentar, né? E eu tinha eu tenho uma mochila cheia de coisas que eu fui adquirir na minha vida, e não eu estou falando de bens financeiros, bens materiais, né? A minha missão era compartilhar isso com os outros, tá? E de que maneira eu poderia fazer isso, né? Sendo coach, ajudando as pessoas a pensarem os seus caminhos. Encontrar a Denise embarcou no meu projeto, na minha ideia de, porque ela era o projeto dela, encontrar a Ellen, que também tinha o mesmo objetivo de transformar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas se tornassem pessoas melhores para si, né, em primeiro lugar, porque em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do teto, né? Não é isso que a gente escuta na viagem de avião? Ponha primeiro em você e depois atenda a pessoa que está... Então, é em você, então você tem que fazer para você e que essa sua ação, ela, sabe, ela irradia, ela atinge as outras pessoas, Maurício, contagia. eu acho ótimo o que você está falando, porque é o seguinte, muita gente vai pensar, poxa, mas eu não me preparei, né, para a aposentadoria, para o envelhecimento. Gente, nunca é tarde demais. Só é Não, tarde demais quando você parar de respirar, fechar os olhos e aí colocarem realmente. aquela tampa e guardarem o céu embaixo, aí não tem jeito. Mas até lá, e isso pode demorar bastante, nunca é tarde, né? É sempre possível você é, resgatar isso dentro de você. E aí, o meu trabalho, através, né, da parte física, da saúde, vai te ajudar. O trabalho do Maurício vai te ajudar, porque ele vai te ajudar a resgatar essas coisas lá de dentro para mudar, para colocar em prática, para transformar a sua vida, para você viver do jeito que você quer. E o da Ellen, que vai te ajudar nesse planejamento financeiro. Uhum. Então, nunca é tarde demais para isso. Basta, né, você fazer a sua parte, buscar. Não é fácil, você precisa sim se dedicar, precisa suar, né? Precisa trabalhar questões internas, mas com ajuda e com vontade você consegue, né, Ah, Maurício? com certeza. Estela, você está dizendo para nós aqui que se todos. Gostei. Se todos assistissem a live, compartilha o link, vai estar lá no IGTV, sabe? Fala, olha, vou te dar um presente. Conheci duas pessoas assim que falam besteira para burro, mas umas besteiras interessantes, tá? Liga lá, né? Por falar nisso, as duas lives anteriores e mais essa a gente está gravando, vai jogar, deixar no IGTV, né? Para você assistir, reassistir, né? E compartilhar com seus amigos, né? Gente, as lives que o Maurício está falando estão salvas no perfil dele, tá? É? Maurício.tucci. Muito obrigado. E as lives anteriores foram com a Ellen. A primeira foi só você ou foi com a Ellen Eu e também? a ela, Tá, né, nós dois. os dois. Sempre relacionado a esse tema, tá? De preparação para esse envelhecimento, enfim, sempre com temas que a gente está falando aqui, né? Uhum. A gente está indo para os minutinhos finais, né? E eu vou Você fala, agradecer. hein, Maurício? Nossa, demais da conta. Demais da conta. Gente, passou tão rápido, não foi? Passou demais. Eu sou Deixa aquele eu que se falar. deixarem subir no tijolo, eu quero fazer discurso. Para quem não me conhece muito bem, sabe,
acha que eu falo bastante, mas eu sou uma pessoa bem reservada. Mas quando eu falo do que eu gosto, né, aquele brilho nos olhos, que é dever, aí eu falo. Aí eu falo. É a nossa paixão, né? É, Quando, é, quando a gente fala da nossa paixão, a gente cresce, né? é. Crianças, esse número que vocês veem aqui atrás, 19, está ao contrário para vocês, que eu estou aqui no modo selfie, né? 988 18 99 41, que você que chegou até agora o fim da nossa live, tá? Os 5 primeiras pessoas que mandarem nesse WhatsApp a mensagem eu quero, tá? Eu vou Maurício, pode disponibilizar. mandar também, se quiser, que eu acho que é mais fácil, estou pensando aqui, através da mensagem no WhatsApp, pode entrar em contato com você também, né? Aí Também, pronto. vocês As combinam. 5 primeiras pessoas que falarem eu quero, tá? Eu vou enviar o acesso para que vocês preencham um teste de avaliação sistêmica, tá? É um teste de autoconhecimento. A semana passada nós Autoconhecimento. tivemos, né? Então a gente começa a conversar. E mais do que o teste, se você preencher o teste, depois eu entro em contato com você, tá? Particularmente, só nós dois, e eu vou fazer a devolutiva desse teste e a gente vai conversar sobre o momento atual da sua vida. Gente, eu fiz esse teste, na verdade, Está faltando a devolutiva. são vários, são várias ferramentas, né, que fazem esse processo de autoconhecimento. Mesmo que você tenha feito, você pode refazer, porque isso muda constantemente, porque a gente É, muda, a nossa vida muda, a nossa fase muda. Então, o que eu quero falar assim, eu fiz agora, recente, né? Falta essa devolutiva que a gente vai combinar, mas eu já tinha feito há um ano atrás, enfim. Você sempre pode refazer isso para reavaliar, porque são vários aspectos da sua vida que são englobados ali nessa ferramenta. a Regina está Regina, perguntando. Regina, o nome dele é Maurício e o telefone é 19. 19 98818 9941. Isso. Gente, o telefone está invertido por causa da câmera, tá? Uhum. Maurício, digita seu telefone aí nos comentários, por favor. Ai, o problema é digitar aqui que eu consigo. Vamos nós. 19 988 18 99 41. Opa, 42. Olha aí, tá vendo? Bate errado. 41. É isso. Muito obrigado, Estrela. Você consegue ler ao Saudíssimo. contrário. Você está vendo como o nosso cérebro ele é esperto? Ele consegue ler mesmo do lado avesso. Fica É esperto até com um isso. exercício aí para Com ele. certeza. A gente já está nos finalmente. Na semana que vem a gente vai falar de 4 bases para o sucesso financeiro. A Ellen vai estar aqui junto no lugar da Denise, tá? E a gente vai alternando até a gente esgotar tudo o nosso tema. É muito tema. Não Inclusive, esgota, né? não esgota. Não esgota. Né? Inclusive tem um lance que depois a gente vai falar com mais calma, é o livro que a gente está trabalhando exatamente sobre isso, tá? Que a minha parte já está quase pronta, depois eu preciso cobrar as meninas, né? Que a gente vai depois colocar isso em livro, tá? Os 3 pilares, financeiro, emocional ou comportamental e físico, tá? Eles têm que crescer junto, por isso que a gente vai alternando nas nossas apresentações. Não adianta nada só pensar do lado físico se o financeiro e o emocional, o comportamental, não te acompanhar, né? Então a gente vai jogando dessa maneira para poder atender a todos. Falta só um minutinho, está fechando. Foi um prazer muito enorme estar com vocês. Obrigado, Denise. Cresço muito do teu lado. Nós juntos, estamos juntos, Maurício. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente, minhas queridas alunas, todo mundo que participou. Foi muito bom, passou super rápido mesmo, foi um papo muito gostoso, mas tem muita mensagem aí que vocês, inclusive, podem rever, porque foi muita informação, muito aprendizado que pode ser tirado aí, tá bom? Tá? Um super beijo.
Bom final de semana para todo mundo e beijo no coração. Fui. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.